Olá, meus amados irmãos. As circunstâncias não permitem que estejamos juntos, mas ao mesmo tempo estamos próximos pelas redes sociais, que permitem que a gente chegue até você. Você que está aí ligado, você que está sintonizado, continue firme, clamando ao Senhor, porque um povo que clama é um povo que faz diferença. E se nós continuarmos clamando, Deus vai intervir de uma maneira sobrenatural. Assim como aconteceu no primeiro século. Quando a igreja foi implantada, as dificuldades eram imensas. E, pior ainda, a igreja começou a sofrer uma terrível perseguição. E eu quero refletir sobre isto com você nesta hora. Você que está me acompanhando de algum lugar, reunido em sua casa, muitos que infelizmente não estão podendo acompanhar agora e acompanharão posteriormente. Eu quero relembrar para você o que diz a palavra do Senhor, porque eu tenho aqui a palavra do Senhor em minhas mãos, e nesta hora de culto, eu quero relembrar para você o que está narrado no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia Sagrada diz que o Evangelho implantado por Jesus estava crescendo muito entre os judeus e de tal maneira que a igreja se expandia por todos os cantos e aquilo foi incomodando as autoridades. E no capítulo 7 foi inclusive instituídos diáconos para que eles cuidassem das pessoas que estavam com necessidade. Aliás, no capítulo 6 os diáconos foram instituídos e os apóstolos continuaram na pregação da palavra, na oração, e a obra do Senhor caía na graça do povo, porque o povo estava vendo que surgia um novo tipo de comunidade, a comunidade dos seguidores de Cristo. No capítulo 8, Filipe, que era um dos diáconos que tinha sido constituído com os demais para cuidar das viúvas, dos pobres, dos necessitados, daí que surgiu o diaconato. Filipe era cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo estava usando Filipe de uma forma sobrenatural em Samaria ou Samária. Alguns dizem que Samaria era a capital e Samaria a região, mas o fato é que Filipe estava fazendo muitas proezas e isso está aqui narrado a partir do capítulo 7, capítulo 8 principalmente. Aí, de repente, Filipe, ele recebe um desafio da palavra do Senhor. Mas um outro diácono, também cheio do Espírito Santo, temente a Deus, chamado Estevão. Estevão, ele fazia um contraponto a tudo que estava estabelecido pela religião da época, porque os judeus eram tremendamente religiosos, e mesmo aqueles que aceitaram Jesus, que creram em Jesus, eles queriam continuar no templo com os ritos do judaísmo. E Estevão foi aquele que entendeu bem a mensagem deixada por Jesus, de que eles iam pregar o evangelho em todo o mundo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, em Mateus, no capítulo 28, Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas os judeus não entenderam isto e eles queriam continuar no templo. E Deus, usando Estevão, usando Filipe de uma maneira sobrenatural, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja, uma grande perseguição contra esses homens de Deus, de maneira tal que Estevão foi sentenciado à morte.
Ele foi punido a pena de morte por apedrejamento, uma das mortes mais cruéis. E ele não blasfemou de Deus, mesmo sendo sentenciado à morte injustamente, mas ele teve o privilégio de, antes de morrer, ver o trono de Deus e Jesus assentado ao lado do trono de Deus. E incrível é que o capítulo 8 nos diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Saulo, cujo nome foi transformado para Paulo, ele estava ali, era um jovem ainda, e ele seguia aquela tradição judaica. Como Estevão pregava que agora o templo não tinha mais sentido, que agora era ir pelo mundo afora pregar o evangelho, eles condenaram Estevão à morte e Saulo estava ali. Ele fazia parte do sinédrio e consentia na morte de Estevão, diz o texto, e também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samária, exceto os apóstolos. Interessante, né? Todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Por que exceto os apóstolos? Porque os apóstolos concordavam que eles deviam ficar em Jerusalém e continuar no templo. Os seguidores de Estevão é que faziam um contraponto a tudo isto e por isso foram perseguidos. O texto da palavra é claro: fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samária, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, continuaram cultuando da forma que eles achavam que devia. Mas Deus cumpre os seus propósitos. E a palavra do Senhor nos diz que uns varões piedosos foram e enterraram Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. O povo lamentou a morte de Estevão, mas a morte de Estevão trouxe uma revolução para a igreja. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Saulo, cheio de ódio, cheio de fúria contra a igreja, contra os líderes. E ele então aprisiona os crentes sem causa alguma. Mas a Bíblia diz assim no verso 4 do capítulo 8 de Atos: mas os que andavam dispersos, aqueles que foram dispersados, porque aquela perseguição fez com que os cristãos saíssem de Jerusalém e fosse por todas as partes, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samária, lhes pregava a Cristo. Todos foram dispersos. Morreu Estevão, agora Deus levanta Filipe. E Filipe vai então para toda aquela região de Samária e começa a pregar a Jesus Cristo. A multidão unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Agora, Deus começa a usar o seu povo de uma maneira sobrenatural. Antes, o povo que cria em Jesus ainda estava ali em Jerusalém, cumprindo os ritos da religião, mas agora, impulsionado pelo Espírito Santo, o povo de Deus se espalha por todas as regiões e Deus começa a agir na vida de alguns
de uma maneira extraordinária como agiu na vida de Filipe. E Filipe começou a fazer milagres, coisas maravilhosas aconteciam. E é interessante que quando ele está em Samaria, fazendo prodígios, sinais e pregando, o Espírito Santo diz a ele para ir para o deserto. Porque lá no deserto estava passando um homem, um eunuco, mordomo-mor da rainha de Candace. E Filipe foi para o deserto, deixou o sucesso que ele estava fazendo em Samaria e foi para o deserto. Lá ele encontrou o eunuco, pregou o evangelho, era um etíope. Por que que na Etiópia o evangelho cresceu entre judeus que foram para lá, dispersos? Coisa maravilhosa. A gente tem conhecimento até de que tem o evangelho etíope, Enoque, etíope, um evangelho que não está, um livro que não está nos livros canonizados da Bíblia Sagrada, mas na verdade o evangelho prosperou na Etiópia, porque Filipe foi para lá falar para aquele eunuco que passava só com a carruagem da rainha. Veja como que Deus usa situações das mais diversas para cumprir o seu propósito, cumprir o seu plano. E o evangelho continua sendo pregado. Quando chega no capítulo 9, o que acontece? Aquele jovem que estava consentindo na morte de Estevão, aquele jovem que entrava pelas casas, prendendo pessoas, açoitando, querendo acabar com a fé em Cristo, aquele jovem, ele tem um encontro pessoal com Jesus. E a sua vida muda por completo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido agora pelo nome de Jesus. Olha como Deus faz as coisas. Aquele homem que se chamava Saulo, teve o seu nome mudado para Paulo, se tornou o maior missionário de todos os tempos na história do cristianismo. Escreveu o maior número de cartas da Bíblia Sagrada, a carta aos Romanos, uma preciosidade, como tantas outras, aos Efésios, aos Gálatas. Paulo foi um instrumento de Deus. O evangelho não parou por ali. Debaixo de perseguição, de dores, de aflição, ao que diz o capítulo 9, o verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samária tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, as igrejas se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. As igrejas, ao invés de pararem a marcha, elas se multiplicavam, andando no temor de Deus, a ponto de, no capítulo 10 de Atos, um centurião romano de Roma, mas que Roma dominava toda aquela região, e ele então estava naquela situação de tomar conta, ter autoridade sobre 100 soldados, o centurião Cornélio. Ele manda chamar Pedro para ir à sua casa. Deus abre as portas daquela casa de um centurião romano que tinha também cidadania judaica, era também judeu. E é interessante que Pedro resiste, mas ele vai naquela casa, prega o evangelho, o povo se converte, Deus ali atua de uma maneira sobrenatural, enchendo aquelas pessoas do Espírito Santo. E o evangelho aí não para mais, amados. Não para mais por quê? Porque aqueles cristãos debaixo de opressão, de perseguição, de açoites, eles não desistiram. Eles não pararam.
Nós estamos vivendo uma situação semelhante nos dias de hoje. A igreja teve que fechar as portas do templo. Os templos estão vazios. A igreja está, de certa forma, desolada e alguns sem saber o que faz, seguindo por um lado e para outro. O que vai acontecer? Mas este é o momento da igreja, como aquele foi o momento da igreja. A igreja que deixou o templo, como os judeus queriam permanecer no templo, mas a perseguição fez com que a igreja deixasse os templos. O templo de Jerusalém, naquela época, era algo majestoso. Eles pensavam que Deus só estava ali. Quantos de nós, às vezes, que herdamos essa cultura religiosa, achamos que Deus só está nas quatro paredes, mas eu creio que Deus está querendo nos mostrar que não é só dentro do templo. Nós temos uma missão para ir de casa em casa. Aqueles que foram dispersos iam de casa em casa por toda parte anunciando a palavra. Esta é a missão que nós temos, que foi dada por Jesus. Vocês vão de 2 a 2, de casa em casa. Os governantes estão determinando que fiquemos em casa. A igreja fechou as portas do templo, mas a igreja está mais viva do que nunca. Se porventura passou na mente de alguém o que eu não acredito, que a igreja seria aniquilada, pararia sua marcha, se frustraram. Porque a igreja agora está na casa de cada um. A igreja tem de cada crente um ministro, um líder, porque o pastor nada mais é do que um líder. E as casas estão clamando, as casas estão louvando, as casas estão em oração, e quando o povo de Deus ora, Deus age. E eu creio que está chegando um tempo de um grande avivamento, como os cristãos do primeiro século experimentaram, debaixo de forte prova, forte perseguição, mas o Espírito Santo agiu de uma maneira sobrenatural naquelas vidas. E eles foram por toda parte, pregando o evangelho, expulsando demônios, curando as enfermidades. Que este seja também um tempo novo na vida da igreja. Que esta virose que abateu sobre todo o mundo, sobre o nosso país, sobre nossa cidade, que veio e nos colocou dentro de nossas casas, que nós possamos pensar agora que este é o recado de Deus para nós. A igreja tem que estar de casa em casa. O templo é um mero local de celebração, mas a igreja está nas casas, uma casa atingindo outra casa. Você pode não ir ao templo, mas pode se reunir na tua casa. E unidos na fé, na comunhão e no Espírito Santo, eu não tenho dúvida, Deus vai nos usar de uma maneira sobrenatural. E nós vamos sair dos templos e vamos pelo mundo afora. Quando essa epidemia cessar, a igreja estará mais preparada para ir pelo mundo afora, de casa em casa, anunciando que Jesus vive e que em breve voltará. Ele está batendo as portas. Ó igreja, prepara-te. Nós temos que cumprir a missão de pregar nos 4 cantos da terra, para que o maior número de pessoas se convertam. Se você está frio na fé, distanciado, se você ainda não recebeu Jesus, que esta seja a tua oportunidade. Paulo consentiu na morte de Estevão, um santo homem de Deus. Perseguiu a igreja, mas depois ele mesmo não teve condição de resistir ao toque de Jesus. Ninguém é capaz de resistir ao toque de Jesus. E eu quero orar por você para que Jesus toque a tua vida nesta hora.
onde você estiver, Ele vai tocar a tua vida, creia nisso. Ó Deus bendito, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, visita agora, Senhor, cada lar, cada pessoa, onde a minha voz chegar neste momento. Visita essa pessoa que está aflita, desesperada, desesperançada, enclausurada em sua casa, sem saber o que fazer, que possa voltar-se para o Senhor. É um tempo de oração, é um tempo de clamor, é um tempo de súplica, é um tempo de enchimento do Espírito Santo, para que quando sairmos de nossas casas, possamos alcançar outras casas e no tempo celebrarmos um grande momento da igreja, um novo tempo de avivamento. Fala conosco, toque as nossas vidas, encha-nos do Teu Espírito, é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê um tempo de paz. Deus te abençoe, siga firme na presença do Senhor até o nosso próximo encontro. Até lá.